Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou até quem sabe boa madrugada. A gente nunca sabe quando vai conseguir se encontrar, não é mesmo? Mas o que a gente sabe é que a partir de agora, deste momento, nós temos alguns encontros já compromissados. Você e eu. Nós vamos falar, sabe sobre o quê? Sobre a saúde ovariana e a longevidade da mulher moderna. Você sabe qual é o impacto do envelhecimento ovariano na saúde da mulher? Se você não sabe ou ainda não sabe tudo sobre esse assunto, nós vamos falar bastante sobre ele. Até porque tudo é um termo tão forte, né? E aí, a partir de agora, somos você e eu. E quem sou eu? Eu sou Vanderly Marchiori. Eu sou stakeholder de fitoterapia e agora, com muita honra, eu sou a Head de Nutrição da Aegis Bioactive Compounds. E aí, dentro deste papel, eu posso me apresentar com um pouquinho mais de maestria. Hoje eu sou uma pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Eu fundei e hoje sou conselheira da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, fundei a Associação Paulista de Fitoterapia, sou conselheira atualmente da Associação Brasileira de Fitoterapia e sou vice-presidente da Associação Brasileira de Nutrição e Saúde Mental. E entre tantas associações, eu já escrevi vários capítulos de livro e já escrevi alguns livros também. Ou seja, eu sou nutricionista há mais de 34 anos e a minha área de interesse há mais de 25 anos é a fitoterapia, é o uso de plantas medicinais. E é por isso que nós estamos aqui tendo essa conversa. Meu foco sempre foi a saúde e a recuperação de doenças ou de estados de envelhecimento, principalmente da mulher, porque nós sabemos o quanto isso impacta nas nossas vidas, não é mesmo? É exatamente por aí que nós vamos começar. Quando a gente fala de saúde, qualquer que seja a época, nós devemos entender esse eixo intestino-cérebro. E por que é importante que nós entendamos este eixo? Porque sempre que falamos na saúde, nós vamos falar em dois momentos muito especiais. Nós vamos falar na absorção de nutrientes e também de fitoquímicos, ou seja, essa parede intestinal deve estar o mais equilibrada possível. Hoje nós falamos em microbioma, não falamos mais em flora intestinal, então esse microbioma deve estar o mais saudável possível, porque ele alimenta o nosso cérebro. E a nossa saúde mental é fundamental. Se eu não tiver o cérebro funcionando corretamente, como é que eu vou fazer a liberação de hormônios? Como é que eu vou fazer a sinalização para enzimas e para todas as reações do meu corpo? Como é que eu vou entender qual é o momento correto de liberação de citocinas inflamatórias ou pró-inflamatórias? Somente com muito nutriente fitoquímico no cérebro que nós conseguimos com maestria fazer este equilíbrio. E para isso acontecer, eu preciso cuidar muito bem da minha parede intestinal. Então, o consumo de alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes é extremamente importante. E quando a gente fala de alimento antioxidante e anti-inflamatório, nós estamos reforçando a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que preconiza o consumo de pelo menos 5 tipos de vegetais ao longo do dia. Lembra daquele projeto 5 a Day? Ou 5 ao dia, conforme foi traduzido para o português? É exatamente isso. E o que é pior, o brasileiro, com tanta diversidade de frutas, legumes e folhas, acaba não consumindo nem metade deste volume. Nós deveríamos consumir 400 gramas de vegetais, mas na realidade o brasileiro consome
menos de 200. Quiçá 190 gramas todos os dias, em média. E a minha pergunta é, você já investigou a fundo quanto em porção o seu paciente e a sua paciente consomem de frutas, verduras e legumes? Esse é um ponto extremamente importante. É extremamente importante porque é exatamente aí que mora o segredo da gente manter a parede intestinal mais íntegra. As tight junctions. A gente só consegue ter tight junctions tight, ou seja, a parede do intestino bem nutrida e bem fechada, quando nós temos o consumo dietético a nutrientes e fitoquímicos que são importantes para que isso aconteça. E, obviamente, a não exposição a alérgenos, porque quando nós temos alergia a algum tipo de alimento ou intolerância, nós temos um dano momentâneo à parede intestinal. Obviamente que aqui também interfere o consumo de fibras, as fibras solúveis e as fibras não solúveis. E para isso nós devemos prestar muita atenção nos alimentos que consumimos. E quando falamos desses alimentos, um deles é importantíssimo, que é a aveia. A aveia, ela é riquíssima em beta-glucanas. E essas beta-glucanas são fibras solúveis que, uma vez na parede intestinal, elas melhoram a produção e liberação de ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles têm um papel fundamental na produção de energia local, ou seja, toda aquela fermentação que acontece durante esse processo, ela também faz parte do ambiente intestinal íntegro e saudável. Ou seja, devemos cuidar de todo o nosso processo alimentar para que ele seja o mais natural e saudável possível. Até porque quando falamos desse eixo, não basta só cuidar do que nós consumimos, mas também do que nós pensamos e como nós agimos. Por que isso tem importância? Porque o estresse é um modulador também dos nossos neurotransmissores. Quanto mais estresse nós estamos vivendo, menor é a produção do BDNF, que é o fator neurotrófico. E esse fator neurotrófico, esse BDNF, ele é importantíssimo para que a gente se sinta cada vez mais calmo, tranquilo e feliz. Agora fica a pergunta, quem é que não está estressado hoje em dia? Como é que esse estresse reflete na saúde da mulher moderna? Aliás, a mulher moderna tem quantas jornadas de trabalho ao longo das 24 horas do dia? Essa é uma pergunta difícil, né? Na realidade não é. Essa é uma pergunta fácil, porque as mulheres hoje em dia, a grande maioria, é chefe de família. Ela é a maior responsável pela condução financeira da família. Na última pesquisa, foi comprovado que mais de 61% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. E isso impacta diretamente na saúde delas. Porque, obviamente, quando nós trabalhamos o dia inteiro, ao chegarmos em casa, nós temos a segunda jornada, ou a segunda e terceira jornadas. A segunda jornada acontece quando ela volta para casa e tem os afazeres domésticos e a família para cuidar, ou quando ela vai para um curso, para a escola, para a faculdade, e depois ela perfaz esse papel de organização da vida familiar e doméstica. Então, essas jornadas, elas acabam interferindo negativamente na produção de neurotransmissor, até porque a quantidade de horas de sono fica diferente. E isso é muito cruel. Na realidade, nós deveríamos conseguir fazer todas as nossas tarefas e garantir pelo menos 6 horas de sono profunda todas as noites da semana.
Por que essas horas de sono são extremamente importantes? Porque é exatamente durante o período de sono que nós fazemos a manutenção dos nossos órgãos, que nós fazemos a liberação de alguns hormônios e certamente temos um papel de regulagem de insulina e glicose para a manhã seguinte e que vai determinar o nosso metabolismo do dia seguinte inteiro. Vocês sabiam que uma noite mal dormida impacta decisivamente na escolha alimentar do dia seguinte? Quando você dorme mal ou quando você dorme muito pouco, o que acontece é que o seu cérebro entende que ele precisa de energia muito fácil. E essa energia muito fácil e rápida, ela é registrada na sua memória como consumo de carboidratos livres. E conforme você consome carboidratos livres, em maior quantidade ou isoladamente, você aumenta o índice glicêmico do seu comportamento alimentar, daquele padrão alimentar do dia, e pode incorrer em algumas consequências metabólicas. Por isso que este eixo, ele merece muita atenção. E essa atenção, ela está voltada desde a alteração da microbiota até as condições socioambientais. Porque, obviamente, se você vive num ambiente que não é favorável à sua saúde, dificilmente você consegue manter hábitos bacanas. Você já tentou fazer exercício físico? Fazer qualquer atividade física quando está com uma turma que o objetivo maior é sentar, bater papo, comer petiscos e beber alguma bebida alcoólica para se divertir? Quem já tentou sabe muito bem o quanto isso é difícil. Você acaba sempre sendo vencido pela maioria. Ou é determinante o seu comportamento para manter a sua saúde. Mas como se faz esse ajuste, como se faz esse equilíbrio? Nós vamos ver ao longo das nossas aulas. O importante é que você saiba sempre que para qualquer tipo de tratamento ou recuperação de saúde, inclusive pensando na longevidade, nós precisamos ter o primeiro passo, que é cuidar do nosso intestino e do nosso cérebro. Então esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Ah, Vanderlei, você está falando uma coisa que eu já ouvi falar muito e que eu já estou cansada de ouvir falar. Mas eu vou te dar uma última informação antes de nós fecharmos essa nossa primeira aula. Você sabia que a escolha do lactobacilo correto, ou na realidade do probiótico, ou pré-biótico, ou pós-biótico correto, impacta diretamente na sua insulinemia? E que a sua insulinemia, quando ela está alterada, você tem um impacto direto nos seus ovários? Pois é, guarda esse nome que eu vou te falar, aquermância. Quando você pensa em controle glicêmico e o auxílio desse controle glicêmico com lactobacilos, é a aquermância que você deve pensar. E quando você pensa na aquermância, você sabe que ela precisa dos mais comuns para ter o suporte e crescer e normalizar a microbiota. Então, mesmo que você não consiga fazer a prescrição de um probiótico, ou de um pós-biótico, ou de um pré-biótico mais direcionado, até porque isso exige um conhecimento maior e um investimento maior do seu paciente, faça a administração dos probióticos de linha mais comuns, pois eles também favorecem o crescimento de toda a microbiota saudável. E com isso nós conseguimos passar para o próximo passo e discutir qual é o impacto disso na nossa saúde e na saúde da mulher moderna. Fica comigo, porque a próxima aula a gente já entra na especificidade.